A paz do Senhor para a amada igreja. Que bom estar na casa de Deus no domingo, pela manhã. Deus nos encorajou a estar aqui. E sempre que nós adentramos a casa do Senhor, nunca voltaremos para casa da mesma forma. Isso é uma verdade, né? Porque aqui habita o Espírito Santo, porque aqui Deus tem uma palavra ao nosso coração. E quando a gente vem à casa do Senhor, na realidade, a gente sempre vem esperando algo da parte de Deus, sempre. Podemos até falar que nós viemos trazer, mas no fundo, nós sempre queremos levar alguma coisa. E em nome de Jesus, Jesus é misericordioso, Jesus é aquele que nos conhece, Jesus é aquele que tem para nos dar em abundância. Com certeza, se você abrir o seu coração, você vai levar algo da parte de Deus para sua casa. Amém. Glória a Deus. O tema dessa semana é um tema bem conhecido e ele, na realidade, faz muito sentido para a época que estamos vivendo, né? E certamente, quando nós formos falar sobre Jó, talvez alguns de nós vamos nos identificar com situações que Jó passou pela sua vida. Então, bem verdade é que são ensinamentos que vai acender em você uma esperança de você saber que alguém também passou por situações parecidas com as suas e na realidade foi vitorioso. E o versículo final aqui, interessante, esse versículo final aqui da leitura, que diz assim, eis que temos por bem-aventurado os que sofrem. Ouvistes qual foi a paciência de Jó, e viste o fim que o Senhor lhe deu, porque o Senhor é muito misericordioso e piedoso. Aqui está dizendo, irmão João, e vem validar a palavra de Deus, que diz o seguinte, que melhor é o fim das coisas do que o começo. Aqui está dizendo, vocês viram o fim da vida de Jó como foi? O que Deus fez para ele? Ou seja, o fim foi muito melhor do que o começo na vida deles. E eu quero dizer para você que Deus também tem um futuro melhor para você, que vai ser melhor do que o presente, do que o passado, com certeza. Esta é a nossa esperança. Amém, meus amados? Fica tranquilo aí, e eu gostaria que você que veio aproveitasse, na realidade, aquilo que será falado, porque o seu tempo é muito precioso, o seu tempo é valioso, e você não veio aqui para ficar sentado simplesmente para observar o irmão Daniel trazer aqui uma reflexão. Não, você veio na realidade pedindo a Deus, Senhor, fala comigo, Senhor, me ajuda a entender, a compreender os seus caminhos. E nós vamos falar hoje aqui de uma coisa interessante, que muitas pessoas não compreendem, a provação. Nós vamos falar de provação. Provação significa sofrimento. E o livro de Jó é um livro, para os irmãos entenderem mais de uma forma teológica, é um dos livros mais difíceis de você estudar e compreender. E é aqui no livro de Jó, inclusive, que surge uma questão muito grande, que há uma discussão, inclusive, com o Jó e o próprio Deus. Por que os justos sofrem? O livro de Jó traz aqui essa questão. Jó questionando a Deus por que Deus, sendo amor, sendo bondade, Deus sendo o que nós sabemos, por que os justos sofrem? Então é um livro realmente que não é fácil, e há algumas palavras que nos confrontam, que nos deixam em choque com nós e com Deus, porque a palavra de Deus diz, lá no livro de Jó, no capítulo 1 e no versículo 1, que Jó chamava a atenção de Deus, porque ele era um homem justo, reto, olha aí, era um homem, na realidade, que fugia da aparência do mal, ou seja, era o crente, meu irmão, perfeito. Jó era um excelente pai. Quem conhece o livro de Jó,
e eu acredito que aqui todos conhecem, que essa livro de Jó, quando se fala em Jó, desde quando eu era menino, a gente já ouvia falar de Jó. Por exemplo, quando você encontrava alguém que era muito quieto, paciente, nossa, esse menino tem paciência de Jó. A gente já ouvia isso lá atrás. Então Jó, e geralmente quando se fala de sofrimento, Jó é o primeiro que entra na lista aí. Todo mundo já pensa em Jó. Quando está sofrendo, nossa, estou sofrendo mais do que Jó. Nossa, eu tenho que ter paciência de Jó com essa pessoa, com esse marido, com essa esposa. Eu tenho que ter paciência de Jó. Então Jó já nos ensina, já é alguém que já nos ensina de muito tempo. Então, na realidade, veja bem, Jó era uma pessoa que era o perfil de uma pessoa correta. Primeiro que era, vamos colocar na nossa linguagem, né? Um crente para ser copiado, Jó. Era um crente que, digamos, é muito raro ter um igual Jó. Porque tem algumas personagens, amados, que eu gostaria que você entendesse, e aí para você não se cobrar muito, porque a gente olha para esses personagens, de repente a gente quer colocar a nossa vida para se balizar com eles, e não tem nem comparação. Tem pessoas, por exemplo, vou dar um exemplo para você, quando se fala em paciência, em sofrimento, em alguém perseverante, Jó é um ícone, ele é uma referência. Quando se fala, por exemplo, na Bíblia em fé, alguém que tem uma fé que é difícil, Abraão é o exemplo, é um ícone, é alguém realmente. Quando se fala em evangelizar, quando se fala em dar a vida pela igreja, Paulo é outro ícone, mas nós nem se compara. Não queira cobrar de você ser igual a, porque são pessoas que, inclusive a questão do Jó, só para você entender, a palavra de Deus diz que Deus olha na terra, olha geral e acha achou um. E ele diz para Satanás: olha meu servo Jó. Ou seja, era uma referência no meio daquela multidão, daquela nação, daquela época, encontrou um Jó. Então, você não precisa querer imitar Jó e às vezes querer, não, eu tenho que ser porque a Bíblia mostra Jó. Não, cada um tem um chamado, cada um tem uma limitação. E uma das coisas interessantes aqui, que nós entendemos, e aí eu acho seria bom a gente compreender essas coisas, porque às vezes nós servimos a Deus, e vou dar um exemplo, vamos colocar aqui que nós nos achamos parecido com Jó. Nós falamos: nossa, eu sirvo a Deus desde criança, eu vou na igreja, eu dizimo, eu oferto, eu canto, e de repente a gente se acha realmente um crente. E aí quando advém algumas adversidades, a gente começa a questionar Deus. Por quê? Por que Deus, por exemplo? Por que as coisas, o inimigo está tirando, está roubando de mim as finanças, os bens, se eu sou dizimista? E às vezes a gente começa a questionar Deus dessa forma. Mas uma coisa fica bem clara aqui no livro de Jó, é que independente, meu irmão, você pode ser o crente perfeito, você pode ser até como Jó, homem reto, íntegro, temente a Deus e que foge da aparência do mal, mas não está livre das adversidades, não está livre do sofrimento, não está livre, você não está imune. Esta é uma realidade que a gente precisa de entender, porque se você colocar nesse patamar de que eu sou um cristão que está fazendo tudo correto e nada pode acontecer, igual eu vejo demais essas coisas acontecendo. Por exemplo, tem pessoas que chegam aqui, vou dar um exemplo, uma questão que vai falar aqui que é finanças, tem pessoas que dizem assim: não, eu não aceito eu perder, ou eu ficar desempregado, ou eu ser roubado, ou roubar um carro, eu não aceito, porque eu sou dizimista fiel. Lê do engano. Você não pode, porque quando Deus quer, Deus faz. E entenda uma coisa, que nós vamos trabalhar isso. Acima da sua fé, acima da sua ação na igreja, no trabalho, você sendo uma pessoa honesta, você tendo todas essas características, meu amado, deixa eu te falar uma coisa, o que prevalece chama-se propósito de Deus. Deus tem um plano, veja bem, Deus tem um plano que já está traçado desde a eternidade, meu irmão, que se tiver que pegar um Jó para fazer o que fez com ele, Deus vai fazer. Para quê? Para cumprir o propósito de Deus. Não interessa o que vai acontecer. Deixa eu te falar o que aconteceu com Jó. Só
trazendo essa parte para vocês entenderem. Jó nem sabia que estava tendo uma batalha, ou digamos assim, uma disputa de Satanás com Deus lá nos ares. Ele nem sabia que Deus e Satanás estavam colocando ele numa jogada que ele nem sabe o que é, e na realidade morreu sem saber o que aconteceu com ele. Jó, irmão Tarcísio, a Bíblia vai nos dizer aqui, e você vai compreender que ele morreu não sabendo o que foi que aconteceu com ele. E Deus pega Jó, coloca Jó numa situação tão difícil, que literalmente Jó é como se fosse o advogado de Deus. Ele coloca, vou colocar na mão dele ali, você vai ver que ele vai me representar bem, que ele vai realmente mostrar quem eu sou. Colocou na mão de Jó, e Jó corresponde. Então, nesta manhã, aqui diz o seguinte, o texto: os benefícios da provação na vida do discípulo de Cristo. Veja bem que nós vamos utilizar a história de Jó, mas nós vamos ver aqui os benefícios na provação na vida do discípulo de Cristo. O discípulo de Cristo aqui está dizendo, é eu e você. Mas que benefício, que provação traz? E uma coisa que eu, estudando de uma forma mais profunda esse assunto, benefício aqui significa aprendizado. Que aprendizado as provações traz? Que aprendizado as provações traz? De uma forma mais direta, que ensinos as provações que você passou, te trouxe? Isso a gente precisa refletir, porque muitas das vezes, eu e você vem para a casa de Deus só para ficar ouvindo, mas nós não damos a devida atenção à mensagem que é trazida. A grande pergunta é, meu amado, para você hoje que está aqui, que aprendizado vamos colocar uma coisa bem recente, meu amado, que aprendizado vocês tiraram desses 2 anos de pandemia? Que aprendizado vocês tiraram, se porventura na sua casa teve alguém que sofreu essa enfermidade, que ficou na UTI, que ficou doente, que perdeu um parente? Você tirou algum aprendizado? Porque, a meu ver, é particular, me parece que a humanidade, que as pessoas não estão tirando nenhum proveito disso, não estão observando, porque eu percebo que continuamos da mesma forma, agindo do mesmo jeito, no trabalho, na igreja, dentro de casa. Não é perceptível a mudança. Eu sei que muitas pessoas mudaram, que muitas pessoas fizeram, digamos, uma limpeza em alguma coisa que precisava fazer durante essa pandemia. Mas, a meu ver, na realidade, não mudou muita coisa não, as pessoas não mudaram. Isso é que nós precisamos de compreender, porque nós estamos aqui, amados, vocês estamos aqui, é porque um dia alguém pregou, e alguém disse, que nós precisaríamos ser aceitos por Jesus, porque haverá um fim, e existe um lugar chamado inferno, e existe um lugar onde as almas vão, e que não é um lugar bom, e que não tem nada de bom lá, mas existe um outro caminho que pode te livrar de lá, abriu uma outra porta, e essa outra porta, um homem que veio a essa terra, chamado Jesus, ele deu-nos a condição de escolher caminho inferno ou caminho céu. Na realidade, a maioria das pessoas, de nós, está na igreja ou estão sendo crentes, não é por amor a Jesus. A maioria não vem por amor, a maioria vem por medo, a maioria vem por necessidade, a maioria permanece na igreja por medo, porque medo de inferno, e outros já estão perdendo o medo, pessoas já não incomodam mais com o inferno. Então, na realidade, a palavra benefício, que eu coloco aqui como aprendizado, que aprendizado você teve, que experiência você teve? Eu gostaria que você fosse sincero com você mesmo. Que aprendizado esses 2 anos trouxe para sua casa?
Houve mudança lá na sua casa em relação ao que aconteceu no mundo? Houve mudança no seu relacionamento com seus familiares depois dessa pandemia? Você se tornou uma pessoa melhor? Isso é você que vai responder para você mesmo. Eu não sei, porque eu não conheço a vida de ninguém. Mas, senão, é muito banal a gente vir para a casa de Deus, ouvir tantas palavras, mas a gente continua a mesma coisa. A gente não muda. A gente não abre a mente. A gente não faz algo diferente. E nós estamos, irmãos, o mundo de 2 anos para cá não tem mais nada a ver com o de 2 anos atrás. Vocês lembram como era de 2 anos atrás? Hoje nós temos saudade. Imagina bem, nós temos saudade de como era de 2 anos atrás. E que perceba, nunca mais será a mesma coisa. O mundo de 2020 para trás é um outro mundo. De 2020 para cá é o outro mundo. A igreja não é mais a mesma. As pessoas não são mais as mesmas. As preocupações não são mais as mesmas. Os projetos não são mais os mesmos. Mudou tudo. Agora, uma coisa, para nós que servimos a Deus, uma coisa não muda. É o amor de Deus pela sua igreja. A palavra de Deus não muda. Deus continua sendo Deus. Deus continua nos amando. Deus continua com o mesmo propósito para a nossa vida. Mudou tudo, mas a palavra de Deus permanece fiel para sempre. E esta é a razão de estarmos aqui. Então, aqui diz, os benefícios da aprovação na vida do discípulo. Você precisa tirar, interessante, olha, a Bíblia diz aqui, que tudo coopera para o bem do que ama a Deus. Mas chega uma hora que a gente questiona como Jó. Será mesmo que tudo coopera? Será que o desemprego, quando chega na minha vida, coopera com a minha vida? Será que a morte, quando entra dentro de casa, ela coopera? Será que o meu filho, quando sai da igreja, está cooperando? Será que... Tem horas que a gente questiona como Jó, será que essa tribulação está cooperando mesmo? Meu amado, vai depender da forma em que você enxerga. Vai depender da forma que você interpreta a situação. Eu vi uma história, e ela é interessante, Cris, que para você ver que depende da visão. Diz que tinha um senhor tinha 2 filhos, e ele era um alcoólatra. Ele era uma pessoa alcoólatra. E aí, um dos filhos se tornou alcoólatra também, igual ao pai. E aí alguém perguntou para ele, por que você entrou nessa vida? Por que você é um alcoólatra? Por que você está nessa vida da forma que você está vivendo? Ele disse, por causa do meu pai. E aí o outro filho não tinha nada a ver com esse, não bebia. Pensa na pessoa centrada, pensa na pessoa certa, correta, na pessoa que não partiu para esse lado. E a mesma pessoa perguntou para ele, por que você é dessa forma? Aí colocou todas as virtudes e qualidades. E ele disse, por causa do meu pai. Ou seja, um olhou por um lado e disse, já que ele faz, eu também vou fazer, eu vou seguir. E o outro olhou e falou, eu não quero essa vida para mim, eu não quero viver dessa forma. Então, o que aqui está dizendo é que você tem escolha, meu amado. Você tem livre-arbítrio para escolher qual caminho você deve andar. Jesus diz, eu sou o caminho. Jesus grita em voz alta. Jesus se expõe. Jesus se revela dizendo, eu sou o caminho. Agora cabe a mim e a você decidir andar por ele. Por exemplo, veja bem o que a pandemia, uma das coisas que a pandemia trouxe. A pandemia, na realidade, ela revelou muitas coisas. Ela revelou muitas coisas em nós. Ela deixou que nós nos revelasse segundo a situação. Porque a Bíblia diz o seguinte,
E é interessante, né? Que Deus vai chegar o dia que as pessoas vão ver quem é o justo e quem é o injusto. Quem serve a Deus, lá está escrito dessa forma, Malaquias: quem serve a Deus e quem não serve a Deus. E eu não estou dizendo da pessoa não estar aqui na igreja hoje porque não veio, porque está doente, porque tem uma semana que não vem. Porque uma das coisas também o livro de Jó nos traz aqui, e eu gostaria que você entendesse isso. Jó resistiu aqui, esse tempo de vida que vocês conhecem, de sofrimento, de amargura, de perda financeira, perda de família, perda de tudo. Jó permaneceu, mesmo estando sozinho. Não estava frequentando igreja, não tinha profetas orando sobre a cabeça dele, ele estava só, isolado por um tempo. Significa que você precisa ser crente, servir a Deus, mesmo estando muitas das vezes longe, fora do meio. Você pode estar ausente por um tempo, mas o seu coração é morada do Espírito Santo de Deus. A palavra está no seu coração. Davi escreve: guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra Deus. Então a pandemia trouxe uma coisa interessante para muita gente. Aqueles que são religiosos, que dependem de estar aqui dentro, que depende de um líder, porque se não estiver, o líder estiver forçando ele, pedindo para ele dar glória a Deus, ele não dá. Se o líder não estiver falando não sai, ele sai da igreja. Porque existem os religiosos, mas existem os adoradores, que adoram em espírito e em verdade, pessoas que têm dentro de si o Espírito Santo. Ele pode estar na casa de Deus aqui hoje, como pode estar no trabalho, como pode muitas das vezes ficar um mês sem vir na casa de Deus, mas ele sabe que há uma conexão entre ele e Deus direta. E hoje nós estamos precisando de crentes que não seja motivado só por reuniões da igreja, por festividade da igreja, personalidades que vêm, cantores famosos, pessoas que têm a consciência de que precisam servir a Deus, porque no juízo final é tete a tete. No juízo final é você e Deus. Quando Deus te chamar para acertar as contas, você não adianta falar nome de ciclano ou de beltrano. Deus vai acertar as contas com você, diretamente. Deus vai estar com a cadernetinha assim. Deus vai começar a folhear a cadernetinha e Deus vai acertar as contas comigo e com você. Então, o que eu chamo a atenção de vocês é que olhem para a palavra de Deus. A escritura é referência, irmão João. Jó era um homem que temia a Deus, conhecia Deus, e mesmo na época de solidão, de abandono total da família, dos amigos, ninguém apareceu para consolar Jó. Aliás, nós vamos ver na frente, apareceu para criticá-lo, para apontar defeito, para dizer que estava em pecado. Mas Jó permaneceu dizendo: eu sei que o meu Redentor vive, aleluia. A pergunta é: você também tem essa convicção? Essa é a pergunta, meu amado. E não sou eu que vou entronizar em você isso, não. Você só vai ter essa convicção se você crer na palavra de Jesus. Só se você crer, meu irmão. Aqui não adianta vir Daniel, evangelista, anjo Gabriel, não adianta vir se você não acredita na palavra. E aqui Jó, hoje nós estamos vendo os benefícios da provação na vida de Jó. E só como eu disse para os irmãos, Jó, você já conhece Jó, e esse livro ele divide, irmão João, em 3 partes. Primeiro, a apresentação de Jó como um homem temente, correto, um homem rico, um homem muito rico, um homem que tinha gado, que tinha empregado, que tinha, pensa na pessoa, na cidade, era a pessoa. Eu acho, é claro que conjecturando,
Quando você chegava na cidade de Ur dos Caldeus, que é a mesma cidade de Abraão, talvez ele fosse até contemporâneo de Abraão, você chegava na cidade, você não precisava procurar onde morava Jó, não. Eu acho que já tinha uma casa, meu irmão, lá no centro da cidade, lá, que não era pequena, viu? Eu acho que tudo que chegava naquela cidade lá apontava para a casa de Jó. Você chegava na fazenda, talvez os irmãos já viram algumas fazendas, sei que vocês já viu fazenda aqui, em Goiás mesmo tem essas fazendas. Você pega de carro, você pega de repente, aí começa a fazenda e os postes, os arames, né? Ele é pintado de azul e branco. Aí você começa a andar de carro, a 80, a 100, a 120, tá. Meu irmão, dá uma hora, e você só vê os postes azul e branco, azul e branco, azul e branco. Eu já teve fazenda, eu viajei muito, teve fazenda aí que eu falei, não é possível, gente, que isso aqui é de uma pessoa só. Aí eu perguntava para a pessoa, falava, não, essa aqui é dele, essa aqui é dele, essa aqui é dele. Jó era assim, Jó chegava, as pessoas percebiam. Então Jó era muito rico. A segunda parte, você vai ver aqui em Jó, depois que ele perde as coisas, a acusação dos amigos ali, acusando Jó. Depois você vai ver uma parte aqui da indagação de Jó com Deus, do questionamento de Jó com Deus. E você vai ver outra parte final, Deus respondendo Jó. Só que Deus responde Jó da forma que Jó não quer. Deus responde Jó fazendo pergunta para Jó. Jó questiona e Deus questiona também. Jó pergunta para ele, e aí Deus começa com as perguntas dele. Quem é você quando aconteceu isso? Aí começa a perguntar. Então, às vezes, uma coisa que você precisa entender: nem tudo que você quer saber, buscar a resposta de Deus, tem coisas que você nunca vai ter a resposta, nem da parte de Deus. Tem coisas que não é para agora. Tem coisas que você não entende hoje. E outra coisa, acontece coisas comigo e com você hoje que você não entende, mas sabe quem vai entender? Seu filho lá na frente vai entender. Ah, por isso que meu pai sofreu tanto lá, por isso meu pai orava tanto, por isso que minha mãe tinha os joelhos calejados, era para isso. Já ouvi muitos filhos dizer, eu estou aqui na igreja hoje porque um dia eu tive minha mãe que orava. Então tem coisas, meu amado, que você não vai ter a resposta de Deus agora, mas os seus filhos vão saber o porquê aconteceu com você, o porquê do sofrimento da provação. Quando fala de provação, e aqui tem um texto interessante, Amanda, o 1.3 do primeiro tópico aí, diz, Jó, um homem depurado pelo fogo. Jó, um homem depurado pelo fogo. Vamos traduzir essa palavra depuração para ficar mais simples. Depurado é purificado. Vou dar um exemplo para você o que é depurar. Depurar, alguém vai pegar, por exemplo, vamos pegar um óleo aí, pega um óleo e quer tirar toda a sujeira, põe no fogo lá o óleo, lá o trem vai fervendo, ele vai tirando aquela sujeirinha, vai tirando aquela sujeirinha, até dar o ponto, vai depurar. A rapadura, né, parece que o melado, por exemplo, já viu o melado? Melado, a pessoa coloca aquele tachão lá, e o trem começa a ferver, e começa a dar aquelas bolhas, depois vai limpando, com o fogo, até ficar só aquilo que interessa, até ficar o melaço, né, chamado de melaço puro. Isso é depurar. Tudo bem, mas falando de mel, falando de óleo, é uma beleza. Agora, quando é o fogo em nós, meu irmão, agora nós vamos entender um negócio interessante. Então, depurado aqui, ó, Jó depurado pelo fogo. Aqui é algo assim interessante que a gente precisa de entender. E o cristão, o crente passa por esse processo da aprovação por Deus. Só que eu vou trazer aqui duas vertentes, que nem todo fogo é fogo de Deus, que nem todo fogo é Deus que colocou. Dois homens foram em uma joalheria no interior, joalheriazinha de interior. Estava aqui a vitrine lá, aquelas pecinhas lá, mas aí a porta estava fechada. A vitrine estava a porta fechada, mas tinha um corredor do lado aqui. Aí a pessoa entrou, olhou, não tinha ninguém, aí tomou liberdade de ir no corredor. Aí foi lá no corredor, foi. De repente, ele de longe enxerga um homem com um maçarico na mão, com uma ferramenta chamada cadinho, que é onde derrete ouro. Cadinho, ele é feito de amianto. É uma panelinha assim,
e que você pode tocar fogo que ele não pega fogo. Geralmente o ourive pega o ouro bruto, o ouro velho, ouro 18 quilates, 24 quilates, 1 quilates, e joga lá dentro, mistura tudo. Você já viu aquelas pessoas que vai fazer umas alianças novas, aí junta tudo quanto é aliança lá, qualquer brinco, e leva o pacote lá, pesa, coloca lá, aí o candinho. Aí ele estava com o cadinho lá, e com o maçarico aceso, tá, que barulhinho lá. Aí eles chegaram, quando eles perceberam, eles chamou o ourive. O ourive não olhou para eles, bateu palma, e ele não olhou para ele, e ele está lá. Aí passou um tempinho, ele desligou o maçarico, atendeu o pessoal. Aí o pessoal perguntou: por que o senhor, nós chamamos, o senhor nem olhou para nós, nem deu a mínima para nós? Por quê? Ele falou: não, é porque eu estava depurando ouro. E o ouro, para ser depurado, o fogo tem que ser na medida, não pode ser menos e não pode ser mais, porque se for menos, a impureza não sai do ouro, e se for mais, o ouro vai ficar de uma tonalidade avermelhada. Então tem que ser, tem que parar o fogo na hora. Ele falou: e como o senhor sabe que o ouro está pronto, que está perfeito? Ele disse: é porque quando eu olho no ouro e eu vejo a minha imagem, eu sei que ele está no ponto. Assim, muitas das vezes Deus faz com nós. Nós estamos no cadinho de Deus, o fogo de Deus, e muitas das vezes está doendo, muitas das vezes está demorando, mas tem um tempo, tem um time. Enquanto Deus não vê refletir a imagem dele em você, o fogo não cessa, porque Deus quer fazer de você alguém que reflita a sua imagem. É isso que Deus quer, e o processo do fogo não é fácil. Agora eu disse para vocês que há dois tipos de fogo. O fogo de Deus, irmão João, eu entendo que Deus nos coloca no fogo é para revelar o que tem de melhor em nós. Quando Deus coloca fogo em nós, certamente vai surgir ouro, vai brilhar, porque aqui dentro está o Espírito Santo de Deus, e ele vai surgir, ele vai aparecer, vai brilhar, e não tem como as pessoas não perceber que este menino, que você é ouro na presença de Deus. Mas tem outro fogo. Existe um fogo estranho. Existe fogo que não vem para revelar e fazer o ouro aparecer em você. Existe fogo que o foco dele, que a intenção dele é te queimar e, se possível, te fazer carvão e, se possível, fazer você tornar em cinzas. O fogo de Deus nós precisamos compreender quando é, por isso que a gente precisa de compreender as coisas. Quando esse fogo é provação de Deus? Porque quando é provação de Deus, quem é crente, quem entende, quem sabe que é provação de Deus, sabe que Deus nos prova para nos elevar a um patamar maior. Mas tem provação que você sabe que não é coisa de Deus, é coisa que pode te destruir, é um fogo que pode queimar, é um fogo que pode te, de certa forma, tirar do mapa. E aí entra discernimento. Porque passar pela prova, sabendo que é Deus que está passando, é uma coisa. Passar por uma prova, saber que Deus não tem nada a ver com isso, é outra coisa. E como é esse fogo, irmão Daniel? Eu digo o seguinte, amados. Tem fogo, e o fogo é uma coisa interessante. Às vezes, muitas das vezes não, a nossa vida sempre tem uma fornalha aquecida. A nossa vida sempre tem uma fornalha ardendo. Muitas das vezes, Deus coloca do nosso lado algo para nos testar, para testar a minha fé, para testar a sua fé, para saber se você serve a Ele ou não. Lembra vocês, eu sei que vocês lembram, que são estudiosos da palavra de Deus, lá no deserto, livro de Êxodo, olha o que é que Deus faz. Deus diz para o povo, olha o que é que Deus diz para o povo. Deus é fogo, meu irmão.
Deus é amor, mas é fogo consumidor. Olha o que Deus disse para o povo: eu fiz vocês passarem fome no deserto. Não foi. O deserto é fogo, o deserto é a escola de Deus, e é a escola quente. Deus diz: eu fiz vocês passar fome no deserto. Quer dizer, veja bem, o Deus que é amor, o Deus que é o provedor, Jeová Jireh, chega uma hora que ele pega e diz: me dá a comida aqui, vocês vão passar fome. Aí sabe qual que é a resposta lá que ele diz? Sabe para quê? Para saber até onde vocês creem em mim, para saber se vocês estão comigo ou não. Deus diz: eu tirei a comida. Quer saber o que é um fogo de Deus? Joel, lá diz assim: eu enviei os meus gafanhotos. Deus está dizendo: eu enviei. Ou seja, é fogo. Vou mandar fogo aí para acabar com tudo aí, para provar vocês. Mas quando vocês sabem que é Deus, a gente passa orando e dando glória a Deus, porque sabemos que nós sairemos do outro lado e a vitória é nossa pelo sangue de Jesus. Mas aí existe outro fogo. Irmão Daniel, o que significa fogo? Tem pessoas na vida da gente que é verdadeiramente fogo, e fogo estranho, viu? Alguém já falou alguma coisa assim, no emprego, por exemplo? Ei, esse gerente aí é fogo. Ou, tá chegando aí, de repente chegou, vou usar uma palavra aqui que não quero atingir as sogras não, mas eu ouço muito. Nossa, tá vindo minha sogra, ixi, minha sogra é fogo. Ixi, tá chegando vamos para dentro da igreja, né, que na igreja também tem essas peças aí. Chegou aquele irmão, irmão, pô, isso aí é fogo, mas a gente só não fala um completo, que se eu fizesse assim, esse aí é fogo, um tracinho, fogo estranho. Isso aí é fogo. Às vezes na vida da gente são colocadas pessoas dessa forma e aparece como fogo. Eu digo o seguinte: nós estamos vivendo uma época de fogo, literalmente aí hoje, né, no bioma que nosso aí é pegando fogo em todo lado. E você já viu a destruição que o fogo traz? Aquilo que era verde, aquilo que era fica preto, fica só a cinza, a destruição. Olha como é que nós estamos respirando por causa do fogo. Mas eu quero dizer o seguinte, que a gente precisa saber lidar. E eu digo o seguinte: existe alguns incendiários no nosso meio. Tem pessoas que querem tocar fogo. Já viu, por exemplo, e isso aqui é importante você entender isso, você sabe disso. Porque às vezes na igreja a gente só quer ouvir palavras boas, palavras de que está tudo bem, que não, você tem que olhar o contraditório para você entender, fazer a comparação de uma coisa de outra, saber quem está nessa roda de amigos, quem são as pessoas, e o que eu sou também. Mas tem lugar que, em uma roda de amigos, que alguém chega para tocar fogo. Está acontecendo um problema aqui, que as pessoas querem resolver, mas chega alguém para tocar fogo, para colocar fogo no negócio. Já viu aquele ditado? Eu quero ver o circo pegar, por favor, irmão, só a última palavra, eu quero ver o circo pegar fogo. Tem gente que é desse jeito, quer ver o circo pegar fogo. E a gente precisa compreender e saber trabalhar com isso. Saber trabalhar com isso. Porque existe incendiários de graça por aí. Pessoas que querem ver o circo pegar fogo, quer ver a sua casa ser destruída, quer ver a sua família ser destruída, quer ver seu ministério ser destruído, é fogo. E a gente precisa estar atento a isso. A palavra de Deus, nós temos que ser prudentes. E o povo de Deus, é fogo, viu, irmão? Que é fogo ardente, viu? Se eu não souber lidar com fogo, olha o inimigo se ir andando. Então, o que eu estava dizendo, olha o quanto melhorou. Então, o ouro, nessa questão, só para você entender, o processo de fundição do ouro é 1063 graus centígrados, graus Celsius, 1063. Eu tive cuidado de pesquisar para falar para vocês.
Só para você ter, vai fazer um pão de queijo, é 180 graus, 200 graus lá no forninho, né? Eu acho que dá para assar um pão de queijo, né? Eu falo para você porque eu asso pão de queijo lá em casa, meu irmão. Você está pensando o quê? Tem um pessoal que vende pão de queijo prontinho, é só colocar. A Rênia falou, não, você coloca aqui, gira aqui, pá, começa com 200, passa um pouquinho, passa para 180, para não torrar. Estou te falando aí. 1063 é o ponto de fusão do ouro. Você vê que são 5 vezes mais quente, para tirar toda a sujeira. E aí, eu vou ler para vocês, eu gostaria que vocês ouvissem. Eu não sou muito bom de leitura aqui não, mas eu vou tentar ler da melhor maneira possível. Esse aqui é um escritor, ele é teólogo, ele é professor, pedagogo, psicanalista, e ele escreveu isso que eu acho muito interessante, já deve ser conhecido de vocês, mas eu vou ler, eu gostaria da atenção de vocês, por gentileza. Rubem Alves é o nome dele, e ele escreveu uma coisa sobre o fogo que transforma. Aí ele dá o título de Pipoca. Eu acho que vai cair muito bem aqui, eu gostaria que vocês entendessem. Ouçam. Como o milho duro, que vira pipoca macia, só mudamos para melhor quando passamos pelo fogo. As provações da vida, a transformação do milho duro em pipoca macia é símbolo da grande transformação, porque devem passar os homens, para que eles venham a ser o que devem ser. O milho pipoca somos nós, duros, quebra-dentes, impróprios para comer, mas que pelo poder do fogo podemos repentinamente voltar a ser criança. Mas a transformação só acontece pelo poder do fogo. O milho de pipoca que não passa pelo fogo continua a ser milho de pipoca. Assim acontece com a gente. As grandes transformações acontecem quando passamos pelo fogo. Quem não passa pelo fogo fica do mesmo jeito a vida inteira. O fogo é quando a vida nos lança em uma situação que nunca imaginamos. Pode ser o fogo de fora, perder um amor, perder um filho, ficar doente, perder um emprego, ficar pobre. Pode ser o fogo de dentro, pânico, medo, ansiedade, depressão, sofrimento, cujas causas ignoramos. Há sempre o recurso dos remédios que apagam o fogo. Sem fogo, o sofrimento diminui, e com isso a possibilidade da grande transformação. Imagino que a pobre pipoca, fechada dentro da panela, ficando cada vez mais quente, pense que a sua hora chegou, vou morrer. Dentro de sua casca dura, fechada em si mesma, ela não pode imaginar destino diferente. Mas subitamente a transformação acontece. Pum! E ela aparece como outra coisa, completamente diferente, algo que ela mesma nunca havia sonhado. Mas existem pessoas piruás, que por mais que o fogo esquente, se recusam a mudar. Elas acham que não podem existir coisas mais maravilhosas do que o jeito delas serem. Ignoram o dito de Jesus, que quem preservar a sua vida, perdê-la-á. A presunção e o seu medo são as duras cascas do milho que não estouram. O destino delas é triste, vão ficar duras a vida inteira. Não vão se transformar na flor branca e macia, não vão dar alegria a ninguém. Terminado o estouro alegre da pipoca, no fundo da panela fica os piruás, que não servem para nada. Seu destino é lixo. Quanto às pipocas que estouraram, são adultos que voltaram a ser criança e que sabem que a vida é uma grande brincadeira. Muito interessante.
muito interessante. Isso faz muito sentido, essa reflexão. Está falando da transformação, está falando daquilo que realmente muitas pessoas resistem ao fogo. Ou seja, vamos colocar para o nosso dia de hoje, a situação que está, literalmente, o mundo está realmente numa panela de fogo, está acontecendo tantas as coisas, hora de você se transformar, Deus muitas das vezes usa esse fogo para mudar a nossa forma de pensar, a nossa forma de agir, de ver as coisas, para a gente quebrar alguns paradigmas, mas a gente continua com a síndrome de Gabriela. Eu nasci assim, vou crescer assim, eu vou morrer assim. Jesus veio para dar vida e abundância. Jesus diz que nós nascemos de novo, somos nova criatura, todas as coisas velhas se passaram. Não pode, meu amado, vou ser sincero com você, não pode alguém que serve Deus ser a mesma pessoa e muitas das vezes se gabar, muitas das vezes colocar isso como um troféu, dizendo: eu sou da forma que eu era há 40 anos atrás, há 30, eu sou desse jeito, a minha palavra, eu sou verdadeiro, eu falo a verdade. E muitas das vezes essa verdade que machuca, que maltrata, essa verdade que destrói relacionamento, precisamos ser transformados pelo fogo de Deus. Deus nos coloca muitas das vezes em situação para que a gente possa ser transformado. Deus coloca uma pessoa do seu lado muitas das vezes que para você ela é fogo, e talvez é fogo mesmo. É Deus que permite para você ser quebrantado, para você aprender a trabalhar com pessoas diferentes, para você saber que você precisa também de conviver com pensamentos diferentes, com posições diferentes, com pessoas diferentes. E muitas das vezes você não aceita, você resiste à diferença, você resiste se a pessoa não pensa como essa pessoa realmente para mim, ela está fora do hall de amigos. Se ela não prega como eu, se ela não é pentecoste, se não fala em língua estranha, eu não aceito. Meu amado, a palavra de Deus fala sobre a multiforma de Deus trabalhar. Deus tem várias maneiras de trabalhar com as pessoas, por isso Deus tem pessoas diferentes. Você já viu? Tem pessoas que chegam aqui na igreja, meu irmão, quando pega aqui o microfone é fogo caindo mesmo, literalmente, nosso linguajar, pulo, língua estranha e tal, e nós gostamos. Mas tem pessoas que chegam aqui, conversam naturalmente, talvez não saia um glória a Deus, não saia língua estranha, mas a palavra não foi menos importante do que a do outro. Você entendeu? Porque Deus não é limitado a um estilo. Eu lembro de Elias, que Elias espera Deus no fogo, e Deus não está no fogo. Aí Elias, conhecendo como Deus agia, esperava um grande vendaval, um vento forte. Deus não estava também, mas disse que Deus estava na brisa suave. A gente precisa, eu e você que tem que ter sensibilidade de saber onde Deus está. Deus pode usar o grande, o pequeno, o rico, o pobre, o negro, o branco, igrejas com denominações diferentes. Deus está, e muitas das vezes, o fogo da intolerância, nós rejeitamos. O segredo e já finalizo, o que eu aprendi aqui, é claro que o livro de Jó, meus amados, e eu não gostaria de aqui ser redundante, trazer a história de Jó, porque eu sei que todos conhecem, mas o que a história nos traz, em resumo: primeira coisa é que você precisa confiar em Deus, independente das condições, da situação que você esteja. Pode ser perca financeira, pode ser problema na família, pode ser problema de saúde, mas você precisa continuar confiando no Deus que você serve. O fogo talvez tenha rodeado, o fogo tenha aquecido, o fogo tem te colocado medo, mas eu quero te dizer que, como a palavra de Deus diz, se passares pelo fogo, eu estarei com vocês. E às vezes o mundo quer nos queimar mesmo.
Me lembro de Sadraque, Mesaque e Abidnego, que foi lançado no fogo, mas como era homens de Deus, o inimigo diz: não, se fosse um dos nossos amigos, nós ia queimar, mas não a 200 graus, mas já que faz parte do outro lado, vamos colocar ele, aquece 7 vezes mais, coloca o fogo mais forte. E às vezes o mundo é assim conosco, não sei se você já percebeu, mas quando você fala que é cristão, às vezes as coisas, a tendência é ela dificultar, o mundo quer dificultar mais para você, quer aquecer o fogo, quer te provar. Eu vou dar um exemplo, eu vou dar um exemplo, não sei se vocês estão antenados, devem estar, e falando do STJ lá, do Supremo Tribunal, existe o pastor André, vocês conhecem lá, o pastor André, que vai ocupar uma cadeira, que o Bolsonaro, lembra, eu estou usando a palavra Bolsonaro aqui, mas eu só estou dizendo porque é um fato e está acontecendo agora, e eu li uma manchete agora. Antes, lá atrás, o presidente disse que ia colocar lá no STF um terrivelmente crente, ele usou essa frase, vocês lembram? E ele estava preparando esse pastor que é da Batista, que é uma pessoa de um potencial enorme, o currículo dele, meu irmão, de formação dele é algo invejável. Aí coloque lá, aí eu estava na manchete, que diz que agora já está fazendo aquela sabatina, né, para provar, para ele ficar lá, está lá, André passa pela via crucis para assumir a cadeira por ser evangélico. O homem tem qualificações específicas, o homem tem qualificação para entrar em qualquer lugar, tem uma vida, é um cristão, é um pastor, mas para entrar lá, o fogo foi aquecido, tudo quanto é lenha que tiver no pedaço lá para pôr fogo, estão pondo fogo, sendo que você vê, ele tem todas as competências, é uma pessoa que tem competência, formação, qualificação, no Brasil e fora do Brasil, mas para entrar na cadeira, para sentar na cadeira lá está escrita a manchete: André passa pela via crucis para alcançar a cadeira. Então, às vezes, o que eu quero, e aqui traz, é que vocês fiquem firmes com Deus, por mais que o fogo arda, por mais que as coisas parecem que vão te queimar, que vai te destruir, fica firme com Deus. Aprenda do servo Jó, lembra sempre dizendo: eu sei que o meu Redentor vive, e que Ele vai me aparecer, e que Ele vai me tirar deste lugar. Talvez eu esteja falando para pessoas aqui, que está passando por momentos de literalmente fogo, de prova. Amado, fica firme aí, que Deus vai te ajudar, que Deus vai te dar a vitória em nome de Jesus, amém? Fica firme, porque o Senhor, quando nos coloca numa prova de fogo, é para revelar em nós o ouro que existe dentro de cada um de nós, o Espírito Santo de Deus. Deus abençoe Kleiber, Deus abençoe a cada um dos irmãos, em nome de Jesus.